Olá, boa tarde. Hoje é 5 de abril de 2024. Presta atenção na revelação. Então, Jesus disse algo: quem faz o bem ressuscitará para a vida eterna, e quem faz o mal ressuscitará para a condenação eterna. A vida da gente, o tema dessa mensagem: na vida há muito mistério, mas há uma vida eterna. Então, quando você faz o bem, ou quando você deseja o bem no seu coração, nos seus pensamentos, nos seus desejos, é um sinal bom. É um sinal que quando você partir dessa primeira vida, você vai para a vida eterna, para o seio de Abraão, logo após a sua morte. Tem um amigo meu que eu estive com ele, ele conversou para mim e ele disse: ei, Regis, rapaz, pegaram meu filho, bateram no meu filho, furaram meu filho quase morria, mas eu não quero que meu filho e nenhum dos meus filhos se vingue de quem fez mal ao meu filho. E nem eu mesmo quero fazer mal a quem fez mal ao meu filho, porque se eu quisesse eu o faria. Sabe o que foi que esse cara demonstrou para mim no dia que ele falou isso? Demonstrou que ele não tinha o mal, nem no coração, nem nos pensamentos e nem nas intenções. E não queria influenciar o mal e nem promover o mal. Então é um sinal que ele estava crendo em Deus, em Jesus Cristo. É um sinal que ele está no bom lugar. Quando morrer, ou já está no bom lugar, no seio de Abraão. Então uma coisa eu digo para você: você que crê em Deus e em Jesus Cristo, logo após a sua morte aqui na terra, você vai para o seio de Abraão. Nunca esqueça disso. Você aceitou Jesus, se batizou, você crê em Deus e em Jesus Cristo. Você crê em Deus e em Jesus Cristo, aceitou Jesus, se batizou, mesmo pertinho de morrer, nos últimos minutos, ou nos últimos meses, ou dias, ou anos, ou segundos da sua vida, você se salvará. Se você faz o bem, você se salvará. A vida há muitos mistérios, mas tem a vida eterna, o maior mistério. Então, eu quero dizer para você, vou ler para você alguns textos para que você creia nas Escrituras Sagradas. Por favor, não creia nas minhas palavras, mas creia nas Escrituras Sagradas. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem crê em Deus e quem segue seus ensinamentos, seus mandamentos, e quem faz o bem, ou quem deseja o bem, ou quem não quer fazer o mal, ou não deseja o mal, conseguirá ir para o seio de Abraão logo após essa primeira vida. E depois entrará na vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Isso eu digo para você com toda prioridade, com toda certeza na palavra. Então, hoje um primo meu faleceu, de 75 anos de idade, o Paraíba, filho do João Ribeiro, sobrinho do Raimundo Ribeiro, que era pai da minha mãe, o Raimundo Ribeiro. Então, só há agora um Ribeiro velho, que é o Antônio Ribeiro, que mora lá perto da ESC. Glória a Deus. Mas uma coisa eu digo para você: ele não aceitou Jesus e não tinha o mal, nem no seu coração, nem nas suas intenções, nem nos seus pensamentos. Então, glória a Deus, está no bom lugar. A família, nós, lógico, nós ficamos sentidos. Quando eu soube, fiquei meio... Passei um pouco assim, uma coisa estranha comigo. Quando mora um familiar da gente, a gente fica triste, chateado, lógico. Poxa, tal. Mas só que a gente tem que saber que todos nós vamos passar por esse período. Por exemplo, o tio dele tem 97, ele tem 75. Então, chegou o tempo dele e não chegou o tempo do outro. Então, vai chegar o tempo do outro, vai chegar o meu tempo, vai chegar o tempo de cada um do ser humano que está em cima da terra. Não tem para nós escapar da primeira vida, da primeira morte. Mas da segunda morte nós escapamos através disso aqui. Eu vou ler para você. Ó. Isso aqui é interessante. É João 5, versículo 34. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, se você escuta as palavras de Jesus Cristo, se você crê em Deus, no que enviou Ele, você tem a vida eterna. Você não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quando você crê em Deus, em Jesus, faz o bem, deseja o bem, promove o bem, se você não quer o mal ou não faz o mal, quando você passar dessa vida, você passa dessa vida para outra vida, não para a morte, entendeu? Você morre o seu corpo, mas você passa para outra vida. Então, você que tem seu familiar que já morreu, crê que seu familiar passou para outra vida. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão.
Então vai chegar um dia que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Vai ter esse dia. Quem ouvir vai viver. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então Deus e Jesus tinham a vida em si mesmo. E deu poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, que é um mistério, vida eterna. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Olha só. Então a nossa vida há muitos mistérios. Então quem faz o bem, quem deseja o bem, quem promove o bem, quem influencia o bem, uma coisa eu digo para você, terá a vida eterna, ressuscitará para a vida eterna. Mas quem faz o mal, influencia o mal, ressuscitará para a condenação eterna, segundo o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, há uma escapatória para quem? Para o ser humano. Então, aqueles que faziam o bem, aqueles que não faziam o mal, aqueles que fazem o bem, promovem o bem, incentivam o bem, não desejam o bem, ressuscitará para a vida eterna. Mas quem faz o mal, influencia o mal, quer o mal, pratica o mal, infelizmente ressuscitará para a condenação eterna. Não é eu que digo, é as palavras de Jesus Cristo. Então quem aceitar Jesus, não se martirize. Quem aceitar Jesus vai para a vida eterna, para o seio de Abraão. Quem se batizar, quem viver fazendo o bem, entrará no seio de Abraão, como o meu primo hoje entrou no seio de Abraão. Está lá no seio de Abraão. Depois Jesus chamará ele para viver a vida eterna, como todos que estão no seio de Abraão. Glória a Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ouça a palavra, escute, leia, faça o bem, que é melhor para a sua vida, para a sua família. Então, Deus abençoe você e sua família. É a palavra de Jesus. Eu sou um mensageiro de Jesus. Então, eu tenho que falar o que Jesus ensinou. Não posso falar outra coisa. Se eu falar outra coisa, então eu não estou sendo um mensageiro de Deus e de Jesus. Eu sou um mensageiro de Deus e de Jesus. Então, o meu tio lá, o tio Antônio Ribeiro, o Antônio Ribeiro Velho do Forquilho, filho da Joaquina, do Vicente Ribeiro Velho lá do Forquilho, está vivo ainda, lá em frente a essa. Só que ele já aceitou Jesus. E quem foi que fez essa oração para ele aceitar Jesus? Para a honra e a glória de Deus, eu fui lá, dei uma palavra a ele. E ele, rapaz, tu acha que eu vou negar meu pai, meu Senhor, filho de Deus? Rapaz? Eu quero aceitar agora. Como é que eu faço? Aí eu falei para ele como era, ele fez a oração da confissão, bem velhinho, e recebeu Jesus. Então, se ele recebeu Jesus, ele recebeu já velhinho. Então, o meu avô, Raimundo Ribeiro, recebeu Jesus. Cria em Deus, em Jesus. E o João Ribeiro, nós cremos tudo em Deus, nós cremos em Deus, então creio em Deus. Então, ele está lá, recebeu, para honrar a glória de Deus através de mim. Esse, hoje, meu primo que morreu, também eu falava de Deus para ele, dizia que era da igreja. E quando eu me afastei, passei por lá uma vez embriagado, bebido, ele dizia, rapaz, volta para a igreja, cara, vai para a igreja. É melhor do que ficar nessa vida de bebedeira. Me aconselhava sempre. Vai para a igreja, é melhor, ficar tomando lesinha na igreja, tal e tal. Sempre ele me aconselhava muito, mas muito mesmo. Me aconselhava. Me aconselhava muito. E não me aconselhava a fazer o mal, não se envolver com coisa errada, com crime, nem nada. Gostava muito dele, ele gostava muito de mim. E eu creio que ele está no seio de Abraão. E você também irá para o seio de Abraão. Escute a palavra de Deus, leia, creia e faça o bem, você entrará lá. Não deseje o mal. Não influencie o mal. Não pense em fazer mal aos outros. Se vier o pensamento, o Senhor me perdoa, tenha misericórdia de mim, você conseguirá a sua salvação.